Glória a Deus. Boa noite para todos. Você poderia dar um abraço nessa pessoa maravilhosa que está do seu lado? Ah, não tenho ninguém. Sai do seu lugar, então. A gente sempre procura. Desculpa. Abram suas Bíblias, por gentileza, no livro de Mateus. Enquanto você vai encontrando, achando esse livro, eu sou eternamente grato a Deus por, na sua infinita misericórdia, nos encontrar como pessoas que Ele, e através da sua graça, nos usar como bênção para as pessoas. Deus é maravilhoso, amém? Mateus capítulo 14. Enquanto você vai encontrando o capítulo, eu agradeço a Deus por nós estarmos vivos, estarmos aqui. Agradeço a oportunidade, pastor Paulo, pastora Marta. Obrigado pela confiança. Aos nossos paizinhos que estão longe, mais perto. E nós estamos com muitas saudades. A essa pessoa maravilhosa chamada minha esposa, thank you. Mateus capítulo 14, versículos 24 e 25. Deus colocou algo no meu coração. Eu quero poder transmitir para vocês da mesma forma como Deus falou comigo. A palavra de Deus diz: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Andando sobre. Fala para a pessoa que está do teu lado e diz para ele ou para ela: quem tem azeite não afunda. Não, mas fala mais alto se você acredita nisso. Fala para ele: quem tem azeite não afunda. E hoje eu vim falar nessa noite com crentes ungidos. Eu acredito que o culto de quinta-feira é para os ungidos mesmos. Domingo é aquele dia que todo mundo quer tirar da consciência que é o dia de Deus. E muita gente vai para o culto. Mas quinta-feira vem somente quem realmente está interessado. Não que domingo não, mas quinta-feira é o dia dos crentes. Dia dos ungidos, os guerreiros, as guerreiras. Embora saindo do trabalho, muitos vieram direto. Eu quero poder transmitir essa palavra para o teu coração nessa noite. Porque quem tem azeite, não se... Quem tem azeite, não... Falamos muito sobre avivamentos, mas... Você já parou para pensar que Jesus era o maior avivalista da sua época? Falamos muito que nos avivamentos pessoas foram curadas e os bares foram fechados e muitas coisas aconteciam. Mas Jesus, quando Ele chega na sua época, Ele é o maior avivalista que aquela época já tinha vivenciado.
Todas as vezes que Jesus chegava, Ele não chegava por chegar. Ele sempre aparecia no cenário, e quando Ele aparecia ungido. E quando Ele aparecia ungido, algumas coisas aconteciam. Como por exemplo, a banda ia embora, quando a banda tinha que ficar. Desculpa, eu só esperei vocês saírem para poder falar. Mas eu avisei o mestre. Então a falta de comunicação não é comigo. Então Jesus, quando Ele chegava, parecia que os hospitais começavam a ficar vazios. A Bíblia diz que faziam filas para esperar Jesus curar as pessoas. Quando Jesus chegava, os paralíticos iam até Ele, os surdos iam até Ele, os cegos iam até Ele, os doentes, os enfermos, eles iam até Jesus. Então, os hospitais começaram a ficar vazios. Quando Jesus chegava, as multidões começavam a segui-lo. Por onde Jesus caminhava, as pessoas o seguiam. E se multidões estavam seguindo Jesus, é porque estavam parando aquilo que eles estavam fazendo para poder seguir Jesus. Muitos talvez pararam de irem nos bares para poder seguir Jesus. Muitos começaram a ter esperança quando nunca mais conseguiam ter esperança. Quando Jesus chegava ungido, alguma coisa acontecia. Então nessa época Jesus começou o seu ministério com aquele milagre de transformar a água em vinho. E aí que Jesus começa a se manifestar de uma maneira diferente. Porque Jesus demorou um tempo para poder se manifestar dessa maneira? Porque tanto Jesus quanto nós precisamos passar por um período de processos até chegar na manifestação. Jesus agora, Mateus 14, versículo 24, ele começa a caminhar sobre as águas. Os discípulos, apavorados, começaram a achar que era um fantasma e começaram a gritar. Mais um outro milagre que os discípulos começaram a vivenciar de Jesus. Mas quando Jesus chegava em algum lugar, alguma coisa tinha que acontecer. Os versículos antes, Jesus vai chegar no deserto. Fala comigo, deserto. Agora no deserto era um lugar onde não tinha comida. Jesus chega e os discípulos falam para ele: Jesus, não tem comida. É lógico, está no deserto, não tem comida. Então alguma coisa acontece. Porque quem é ungido, quando chega em algum lugar, até aquilo que não tem, começa a ter. Jesus chegou no deserto, não tem pães, agora tem multiplicação. Jesus chega num lugar onde não tem comida, agora tem comida, e sobra até. Porque tudo que faz a diferença na nossa vida é a unção. Tudo que faz a diferença na nossa vida é a unção. Fala para esse crente ungido que está do teu lado, fala para ele, tudo que faz a diferença na tua vida é a unção. O ungido faz acontecer quando não tem como acontecer. O ungido faz aparecer quando não tem. O ungido faz ter quando ninguém tem. O ungido faz aparecer quando não tem, não existe. O ungido faz alimentar multidões quando está no deserto e não tem comida. Porque quando o ungido chega, alguma coisa acontece. Então todos nós precisamos de unção. Todos nós precisamos de unção. Repete comigo, todos nós precisamos de unção. Então Jesus
chega no cenário do deserto e agora ele começa a dizer para os seus discípulos: dá vocês de comer para eles. E eles: não tem nada, nem tudo que a gente puder comprar vai poder alimentar as multidões. E aí Jesus diz para eles: então, o que vocês têm? E eles dizem: nós temos quantos pães? 5 pães. E quantos peixes? 2 peixes. E Jesus aí então diz: então me dá. Porque geralmente, quem tem unção pode ser ungido, lógico, mas não sabe que tem dentro aquilo que ele precisa. Você carrega algo dentro de você que vai fazer toda a diferença na tua vida, e isso se chama unção. Olha aí. Bem moderno esse Jesus. Você já parou para pensar que todas essas vezes que Jesus aparece, há alguma mudança, alguma transformação acontece, algum milagre tem que acontecer, alguém tem que ser tocado, alguém tem que ser curado, alguém precisa de salvação, alguém precisa de perdão. Todas as vezes que o ungido chega, alguma coisa acontece. E nessa hora que a bateria teria que dar um tum. Faltou um pouquinho de unção lá dentro, meu jovem. Vou te dar mais uma oportunidade, só porque você é torcedor do Arsenal. Todas as vezes que Jesus chega, alguma coisa acontece. Tinham quantos pães? Quantos peixes? 2. E Jesus vai alimentar uma multidão com isso. Você já parou para pensar por que Jesus pede aquilo? Porque tudo que a gente precisa já está dentro das nossas capacidades, dentro de um braço de diferença, está um braço de você. Aí Jesus vai dizer: está tudo bem. Pegou os 5 pães e 2 peixes, ele olha para o céu, ele ora e agradece, e ele começa a partir o quê? O que ele parte? O que ele vai partir? O pão. Ele parte o peixe? Ele parte Por que ele não parte o peixe? Por que ele parte o pão e não o peixe? Por que ele começa a partir o pão, mas ele não parte o peixe? Porque geralmente aquilo que o homem é capaz de fazer é quebrável, mas aquilo que Deus cria é inquebrantável. Eu vou repetir: aquilo que o homem é capaz de fazer é quebrável, aquilo que Deus faz é inquebrantável. Você pode ter até muitos dons, muitos talentos, você pode ter muita capacidade, mas se você não tiver unção, nada vale ter muita capacidade, muitos talentos, muitos dons. Existe uma diferença entre quem tem unção e quem tem talento, entre quem é ungido e quem é capacitado, entre quem carrega a unção e quem tem muitos dons. Você até pode ter um pão maravilhoso, mas é quebrável. Você pode até ter muitos dons, muitos talentos, mas é quebrável. Mas quando chega a unção, é inquebrantável, porque aquilo que Deus dá, ninguém quebra. Aquilo que Deus dá, ninguém quebra. Aquilo que Deus faz, ninguém quebra. Então o que Deus está falando nesse quebrar do pão? Que tudo que o homem faz é quebrável. Então nós precisamos ser quebrados. O pão é quebrável, então o homem precisa ser quebrado também. Fala para a pessoa que está do teu lado: você vai ser quebrado.
Mas pode falar com autoridade, quebrado mesmo. Sabe quando Jesus pega o pão e começa a quebrar? Alguém tem um pãozinho aí que eu possa usar como exemplo? Alguém trouxe um pão na bolsa? Não? Não? Ninguém tem um pãozinho aí? Não tem problema, eu só queria ver se alguém tinha um pãozinho na bolsa. Jesus começa a quebrar o pão. Porque a unção é inquebrantável. Você não fabrica a unção, você não faz a unção, você não coloca na fábrica para fabricar a unção, você não cria a unção. A unção é divina, ela vem de Deus, é inquebrantável. O pão, você faz. Jesus então começa a quebrar esse pão. Olha aí, mas é das crianças. Ô Jesus, o administrador já está me olhando. Jesus começa a quebrar o pãozinho, porque o pão é feito pelas mãos do homem. Tudo que o homem fabrica, em algum momento, tem data de validade. Um pãozinho? Está com fome? Pãozinho? Aleluia. Mais um pãozinho? Seja um bom discípulo, comece a repartir. Ele começa a quebrar esse pão. Me dá mais um pãozinho, só para continuar a demonstração. Você já percebeu que tanto o pão quanto o homem, enquanto mais inteiro está, menos capacidade de absorção tem? Absorção é uma palavra? Se não for, agora é. De absorver, não é? Procura aí no dicionário. Se não tem, vai ter. E se não vai ter, vai aparecer, você vai ver. É unção, vai na minha. Enquanto mais inteiro o pão está, você pode jogar um azeite em cima dele, e para que as partes mais internas e profundas consigam absorver, vai demorar muito. Mas então Jesus começa a quebrar o pão. Porque quanto mais quebrantado esse pão está, maior a sua capacidade de absorção. Será que aquelas lutas que você chama de diabo não é uma forma de Deus te quebrantar até o ponto de você estar pronto, receptível para absorver? Então nós precisamos ser quebrados. Fala para a pessoa do seu lado: você vai ser quebrado. Mas Deus, Ele não vai te quebrar para te quebrar. Eu vou repetir. Não sei se faz sentido, na minha cabeça faz. Se não faz na tua, só me demonstra com o teu rosto que você não entendeu. Deus vai te quebrar, mas não é para te quebrar. Obrigado pelo rosto de não entendi nada. Porque o quebrar de Deus não é o resultado final, é o processo. Vou de novo. O quebrar de Deus na minha, na tua vida. A banda dormiu de novo, cara. Não é possível. Quem é o líder da banda? O quebrar de Deus não é o resultado final. Vou ter que chamar os hispanos para tocar. Cadê o Misael? Ó, Misa.
bom, pelo menos me dá uma melodia de eu estou quebrando algo. Eu vou de novo. O quebrar de Deus não é o resultado final, é o processo para te deixar pronto para ser ungido. Eu vou de novo, porque essa banda está dormindo demais. Deus vai nos quebrar, mas não é para nos quebrar, é para nos deixar prontinhos, para absorver tudo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Será que aquela luta que você tanto não gosta, não é para te deixar pronto? Não é para te ungir? Será que aquela luta que você diz, Deus, tira de mim essa espinha, e você diz, Deus, arranca de mim, não quero isso. Será que não é Deus dizendo para você, eu estou te preparando, eu estou te ungindo, o deserto te espera, mas você não pode chegar seco no deserto, você precisa chegar pingando de azeite. Porque quando você chega num lugar que não tem, só ungido faz acontecer o que não acontece. Só ungido faz aparecer o que não existe. Só ungido pode alimentar a uma multidão num lugar que não tem comida, que não tem dinheiro, que não tem... Oh, Espírito Santo de Deus, eu vim para dizer para vocês nessa noite, você está sendo quebrado, é para ser ungido, é para ficar pronto, é para aparecer na tua cena principal, é para chegar no teu propósito e dizer, eu estou ungido, eu estou ungido, eu tenho azeite, pode vir o quebrantamento, mas não vai me matar, vai me preparar. Pode vir as lutas, não vão me matar, vão me preparar. Pode vir a dor, não vai me matar, vai me preparar. Pode vir o sofrimento, não vai me matar, vai me preparar. Pode vir as traumas, não vão me matar, vão me preparar. Pode vir a guerra, pode vir, vai me preparar, não vai me matar. Será que a maior escola de Davi para ser ungido como ele foi, não foi o sofrimento? Será que a dor e o sofrimento não é a escola mais intensa que a gente pode atravessar? A gente evita a dor, a gente evita o sofrimento, a gente evita as lutas, são elas que nos preparam. Será que talvez o fato de que a gente não está no lugar que a gente gostaria, não está no lugar que nós gostaríamos, na temporada que nós gostaríamos, vivendo os dias que nós gostaríamos, não é porque Deus não tem isso para nós. Isso, Misa, dá as coordenadas para eles. Será que não é que nós estamos demorando demais a entender que aquelas lutas não vão me matar, mas vão me preparar? Aquele sofrimento não vai me matar, vai me preparar. Será que a maior escola nossa se chama quebrantamento? Ah, porque Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Quebranto. Deus tem que nos quebrar. Se Ele não nos quebrar, a gente demora muito para tudo. Se Ele não nos quebrar, a gente fica inteiro, mas seco. A gente fica completo, mas seco. O que Deus está chamando é uma igreja quebrantada. Uma igreja que diz, me quebra Deus, me quebra, mas não para de me ungir. Me quebra Deus, mas não para de pingar o azeite sobre a minha vida. Me quebra Deus, mas me unge. Jesus chega no deserto, não tem pão, agora tem pão. Quebrou o pão porque quebrou o que dera ao homem. Mas no divino Ele não toca. Mas no divino Ele não parte. Porque o divino é inquebrantável. Porque quem tem unção é inquebrantável. Quem tem unção pode passar pela dor, continua adorando. Quem tem unção pode passar pelas lutas, continua adorando. Quem está na dor pode passar tudo. Será que Deus deu e Ele não pode tirar?
Será que Deus deu as coisas boas e a gente aceitou as coisas boas? Será que não vamos aceitar as coisas ruins de Deus? Se Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quem é ungido, aceita o bom, aceita o ruim, aceita as lutas, aceita as vitórias, aceita as conquistas, aceita a dor, aceita o sofrimento, porque o sofrimento e o quebrantamento é o maior acelerador do nosso propósito e da nossa unção. Eu vim falar com pessoas que estão sendo quebradas diariamente. Eu vim falar com pessoas que estão sendo quebradas diariamente. É a tua mente que te quebra, é o mundo que te quebra, são as tentações que te quebram, as pessoas que te quebram, é o ministério que te quebra, é as dores que te quebra, eu estou tão longe do meu país, me quebra, é o clima que te quebra, tudo nos quebra, tudo nos quebra. Quem tem unção é inquebrantável. Quem tem unção é inquebrantável. Veio a luta, não tem comida para as multidões. Quem tem unção já foi quebrado. Quem tem unção já foi quebrado. Quem tem unção já passou pelo deserto. Quem tem unção já passou pelos 40 dias sem comida. Quem tem unção sabe o valor de um pão. Quem tem unção já foi quebrado. Quem tem unção não precisa ser entregue, ele se entrega. Quem tem unção não precisa passar pela dor de novo para entender o valor da dor. Já foi o suficiente. Quem tem unção já foi quebrado, agora ele pode quebrar. Então ele começa a quebrar o pão. Ele estava quebrando os seus discípulos, porque eles estavam tão inteiros que não absorviam tudo. Eles estavam tão completos que tudo que eles tinham visto de Jesus até agora eles não conseguiam absorver. Então Jesus diz: então me dá. E ele começou a quebrar. Ele começou a quebrar. Agora pergunta para mim: pastor, por que precisamos ser quebrados? Pergunta, por favor. Deixa eu tomar uma aguinha enquanto você pergunta. Pergunta, pastor, por que precisamos ser quebrados? A banda acordou, mas vocês dormiram. Vamos lá. Pergunta para mim: pastor, por que precisamos ser quebrados? Vai quebrar esse iPad com cuidado. Cuidado. Então, brincando. Porque sem quebrantamento não tem multiplicação. Eu vou de novo. Sem quebrantamento não tem multiplicação. Jesus multiplica o pão na hora que ele parte o pão. Presbítero Paulo, ele partiu e ele abriu a porta da multiplicação. Ele partiu e abriu a porta da multiplicação. Ele partiu, mais uma boca alimentada. Partiu, mais uma família alimentada. Partiu, mais uma geração alimentada. Partiu, mais uma multidão alimentada. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer muita multiplicação, mas pouco quebrantamento. A gente quer Deus multiplicar nas nossas vidas, mas não deixa Deus nos quebrar. E sem quebrantamento não haverá multiplicação. Fala para a pessoa que está do teu lado: sem quebrantamento não há multiplicação. Sim, Deus precisa nos quebrar. Sim, Deus vai nos quebrar para nos ungir. Deus vai nos esmagar para nos multiplicar. Aquilo que você chamou de escuridão, de trevas, talvez era um aceleramento da tua unção que você rejeitou. Aquilo que você diz para Deus: eu não quero, talvez era a tua porta para
decretar, liberar, autorizar a multiplicação na tua vida. Quebrantamento. Nós precisamos ser quebrados. A gente precisa ser quebrados. Deus vai nos quebrar, sim. Porque quebrar em si não te deixa ungido. O quebrar em si não é a unção. O quebrar em si, ele te deixa receptível para receber a unção. Você fica sensível. Você fica aberto. Você para de pensar em a opção B, ou tira a carta debaixo da manga, queima as opções. Você é quebrado. Quando você é quebrado, você diz para Deus: agora eu estou receptível para ser ungido. Grita comigo: ungido. Todos nós gostamos da unção, mas poucos estão dispostos a pagar o preço do quebrantamento. Todos nós gostamos de ser ungidos, mas poucos estamos dispostos a passar pelo quebrantamento. E é Jesus mostrando que a multiplicação seja quebrado, que a unção seja quebrado. Eu queria profetizar na vida de alguém. A unção está chegando. A unção está chegando. E o ungido, ele está chegando. A unção e o ungido está chegando. A unção e quem unge está chegando. A unção e quem derrama o azeite está chegando. Agora grita comigo. Grita, grita, grita. Por quê, pastor? Eu sei que está chegando porque estamos vivendo dias de quebrantamento. Estamos vivendo dias que estamos sendo esticados. Estamos vivendo dias que estamos sendo quebrados. Estamos vivendo dias que Deus está nos quebrando aos pedaços. Levanta a mão se você está vivendo uma temporada de quebrantamento. Levanta a tua mão se nessa temporada Deus começou a te quebrar. Levanta a tua mão se nessa temporada no teu ministério Deus está fazendo isso. Como nunca antes Ele tem feito. Como nunca antes Ele tem te quebrado. Como nunca antes Ele tem quebrado você, pastor Fábio. O sinal da unção que está chegando é o quebrantamento. É o quebrantamento. Fala para a pessoa que está do teu lado: estou vendo a unção chegar na tua vida, porque eu vejo o quebrantar de Deus, porque eu vejo o quebrar de Deus na tua vida, porque Deus está trabalhando contigo, porque Deus está trabalhando nas tuas finanças, porque Deus está trabalhando na tua vida espiritual, porque Deus está trabalhando na tua saúde mental, porque Deus está trabalhando nas tuas emoções, nos teus sentimentos, no teu ministério, no teu chamado, no teu trabalho. Eu vejo a unção chegando sobre a tua vida. Eu vejo a unção chegando sobre a tua vida. Sim, sim. Será que é por isso que a Bíblia diz, Mateus 14, 25, que os discípulos estavam no barco e as águas começaram a bater o barco porque o vento era contrário? Será que é por isso que Jesus deixou o barco ser esmagado, as águas baterem no barco? A palavra, versículo anterior, 24, fustigado. Bota uma outra versão para mim, porque essa palavra é muito sofisticada para nós. Bota uma versão, eu não sou do Brasil. Batiam. A palavra batiam no original significa
Basta nisso, que vem da raiz, que significa para testar ou questionar aplicando tortura. Questionar aplicando tortura. Que resposta de alguém tortura ele. Já fez o teste de torturar alguém? Não faça literalmente, pelo amor de Deus. Mas você colocando pressão, você pressionando alguém, Magu. Você pressiona até que pipoca. Você pressiona até que você consegue a resposta que você queria. As mulheres são muito boas nisso. Elas aplicam um nível de tortura nos homens. Não fala que não, minha irmã. Não fala que não. Elas aplicam um nível de tortura que você é obrigado a responder. E se você não responde, você já respondeu. Entendeu? Você é quebrado e você nem sabia. É assim que Deus trabalha na gente. Ele nos quebra, não é para nos quebrar. Então essa palavra bater, ela vem da raiz de testar, de questionar, aplicando torturas. Será que esse vento que está batendo no teu barco não é para te matar, mas é para te testar? Será que aquele vento que está batendo através das águas no teu barco é Deus dizendo: eu estou te quebrando. Eu estou te quebrando porque está chegando a hora da unção. Eu estou te quebrando porque está chegando o momento da unção. Eu estou te quebrando porque está chegando a hora de ser ungido. Eu estou te quebrando porque existe um momento específico que o quebrantamento te aponta para a unção. E quando o quebrantamento se encontra com a unção, só os quebrantados serão ungidos. Eu vou te provar isso. Eu vou te provar isso. Será que aquele vento que batia no barco era um teste dos discípulos, mas eles não entenderam? Era um teste dos discípulos, mas eles não entenderam. Era mais um teste. Era mais um teste, mais um quebrar de Deus. Era mais um sinal de Deus dizendo: eu estou te quebrando porque eu quero te ungir. Eu estou te preparando porque eu quero te ungir. Eu estou te colocando nessa situação porque sei que você tem a capacidade de ser quebrado para ser ungido. Da maioria dos discípulos, somente um foi quebrado. O nome dele é Pedro. Pedro foi quebrado até o ponto que ele diz para Jesus: Jesus, se és tu, Senhor, então me chama. E Jesus diz: vem. Então Pedro sai do barco. Me dá um efeito de eu estou saindo do barco. Então Pedro sai do barco. E quando ele sai do barco, ele começa a caminhar sobre as. Ele começa a caminhar sobre as. Comecei a pregação dizendo: quem tem unção não se afunda. Quem tem unção não se afunda. Mateus capítulo 14, 24 diz que Jesus estava caminhando sobre as. Jesus caminhava sobre as. Agora Pedro sai do barco e ele começa a caminhar sobre as.
Eu vou repetir. Jesus já caminhava sobre as águas. Agora Pedro começou a caminhar. Caminhou sobre as águas. O que eles tinham em comum nessa hora, Felipe? A unção. O que eles tinham em comum? A unção. E o que é unção? Uma das coisas que representa a unção é o azeite. Uma das coisas que representa a unção é o azeite. Você já percebeu que quando você coloca dentro de um copo água e bota o azeite não se mistura com a água? Você pode até colocar o azeite primeiro e a água depois, mas logo o azeite sobe. Porque quem é ungido não se mistura com as águas. Jesus estava pingando de azeite, as águas não conseguiam contê-lo. Pedro, sai do barco, quebrado. E agora ele está ungido. E como ele está no azeite, ele começa a caminhar sobre as águas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou vendo um ungido chegar nessa igreja. Eu estou vendo a unção chegar nos quebrados. Deus está dizendo para a sua igreja nessa noite: eu venho te quebrando. Eu estou te quebrando. Toda essa temporada tem te quebrado, porque a unção está chegando. Eu quero profetizar na tua vida. A unção de Deus, o azeite de Deus vai fazer você caminhar sobre as águas se for preciso. Vai vir as lutas que venham, eu caminharei sobre elas. Virão os problemas que venham, eu vou solucionar os problemas. Não vai ter comida, não tem problema. Quem é ungido faz comida acontecer. Quem é ungido multiplica a comida. Estou no deserto, não tem problema. Quem é ungido tem a solução. E Deus está levantando homens e mulheres ungidas nesta tarde. Fique em pé no seu lugar. A unção está neste lugar. O ungido está chegando. É como se o ungido já estivesse passando pelo rio Tames e estivesse chegando na Catedral Internacional. Ele já passou pelo Tames. Agora ele vai chegar na casa. Agora vai chegar na tua vida. Agora vai chegar no teu ministério. Agora vai chegar no teu chamado. Agora vai chegar nos teus filhos. Vai chegar na tua esposa, no teu esposo. Quebrados para ser ungidos. Mateus 6,6, e com isso eu termino. Mateus 6,6. Mateus 6,6. A Bíblia diz: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, e seu pai que te vê no secreto te recompensará no público. Te recompensará no público. Você já percebeu que todas as vezes que Jesus se manifestou, de alguma maneira ou outra, ele primeiro orava e depois ele fazia. Ele primeiro orava, depois ele fazia. Quer aumentar seu nível de unção? Aumente seu nível de intimidade. Quer aumentar seu nível de unção? Aumente seu nível de intimidade. Porque está chegando dias que sem a unção a gente não vai conseguir nada. Sem a unção a gente não vai avançar. Sem a unção a gente não vai ser influência. Sem unção a gente não vai avançar. Sem unção nós não vamos ser atraentes para as pessoas. Sem unção nós não vamos ter algo chamativo para as pessoas. E essa coisa de ser ungido é perigoso. Essa coisa de ser ungido é perigoso.
Porque quanto mais unção você chama, mais quebrantamento você também está chamando. Quer ser ungido? Deixa Deus te quebrar. Quer ser ungido? Deixa Deus te quebrar. Quer receber unção? Seja mais receptível. Quer receber unção? Se abra mais. Se quebre mais. Se quebrante mais. Eu quero orar nessa noite por pessoas que vieram aqui entendendo que estão passando por uma temporada de quebrantamento, mas hoje entenderam que isso está te apontando a tua temporada de unção, a tua temporada de unção, a tua temporada de unção, a tua temporada de quebrantamento está te apontando a tua temporada de unção. E eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero declarar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Você que diz que Deus está te quebrando nessa temporada, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vamos pedir para Deus, dizer para Deus, clamar para Deus, pedir para Deus. Deus, nesse quebrantar, me ensina a ser ungido. Me quebra, me quebra, me quebra, me quebra, me quebra. Pastor, você não entende, é muita dor. Então agora entendo porque haverá muita unção. Pastor, você não entende, é muito sofrimento. Agora eu entendo porque Deus está te preparando. Porque haverá muita unção. Haverá muita unção. Você será muito receptível para receber o azeite da unção. Seja o Ramaie comanda rabassura brai, o Ramaie comanda sucoyamanda rabassura brai. Como Deus tem nos quebrado. Ah, como Deus tem me quebrado. Como Deus tem me quebrado. Como Deus tem me quebrado na área mental e emocional. Ah, se não fosse Deus, a gente já tinha chutado o balde, a gente já tinha desistido, a gente já tinha ido embora, a gente já tinha abandonado o ministério. Se não fosse Deus, a gente já tinha largado tudo. Se não fosse Deus, a gente já tinha entrado em loucura, já tinha entrado em pânico, já tinha entrado em depressão. Ah, eu quero falar com pessoas que estão sendo quebradas na área mental e emocional. Você está sendo quebrado emocionalmente, mentalmente. Você precisa de uma unção nessa noite. Você está entrando numa pré-depressão, ou você está numa depressão. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero declarar na tua vida: Deus está te quebrando, mas não vai te matar. Ele vai te preparar e Ele vai te ungir. A tua próxima página, a tua próxima temporada será a melhor da tua vida. Choromoye camaramaderre bocoyorobo sonabrai. Somoye camandarababa somamandere corobrai. Uramandere bocoyamandarabrai. Somoye kiramanda colatradere boso. Uramamaye colocoyamamandere candalarababa. Deus está te quebrando. Deus está te quebrando. É uma temporada de quebrantamento. Parece que uma temporada de escassez. Parece que Deus te abandonou. Parece que Deus não está contigo. Mas Ele está te preparando.
Ele está te preparando. Orabaye koso mandelere brokoya mandara basura praia. É muita dor, é muito sofrimento, é muita unção também. Será muita unção também. Uramande chocorabandere brasura. Uramande koyobosu mandalere brokoyabasu. Deixa Deus te quebrar. Deixa Deus te quebrar. Deixa Deus te quebrar. É no ponto do quebrantamento. É no ponto do quebrantamento que Deus vai manifestar a sua unção. É no ponto de você dizer: eu não consigo mais. É na hora que você diz: eu não posso mais. E nessa hora, será nessa hora, Ele está te preparando. Ele está te preparando. O ramade que rabaçou, coramandarabraçou. Chorobocou e amandarabaçou. E nesse esticar, é nesse quebrar de Deus. Sim, Deus está nos esticando. Deus está nos quebrando. Sim, pastor Adilson, Deus está nos quebrando. Deus está nos quebrando. Deus está nos quebrando. Se ainda tem um pedaço muito grande, Deus ainda vai te quebrar. Deixa Ele te quebrar. Enquanto mais rápido Ele te quebra, mais rápido você está pronto para ser ungido. Deus está nos quebrando. Deus está nos quebrando. Deus está nos esticando. Deus está nos esticando. Churuboye camandarabaçou. Deus está nos quebrando. E o ciclo do quebrantamento hoje chegou ao seu fim. Eu profetizo que o ciclo do quebrantamento hoje chega ao seu fim. Os ciclos são feitos de 7 em 7. 7 em 7. Já entramos no 7º mês. O ciclo termina. O ciclo termina. E damos abertura. E damos a inauguração ao ciclo de a unção chegar sobre as nossas vidas. O ciclo da unção chegar sobre as nossas vidas. Para nos capacitar, para nos capacitar, para nos dar soluções, estratégias, para nos dar palavras de conhecimento e de sabedoria,
para nos dar a capacidade de fazer acontecer quando não tinha como, de abrir uma porta onde estava tudo fechado, de fazer acontecer quando não tinha mais jeito.